Alguém consegue cumprir com as suas obrigações reclamando? Alguém consegue agradar a Deus, tocar o coração de Deus murmurando? Hã? Alguém consegue? É, porque não tem carne, porque não tem pão, não tem água, e porque tô com saudade do pipi, do melão, da melancia, do alho poró. Você acha que alguém consegue acompanhar o mover, acompanhar, ouvir a voz do Espírito, a direção que Ele está dando? Se ela está autocentrada nela, preocupada com ela, com o que ela vai comer, o que ela vai vestir, o que ela vai calçar, o que vai ser da vida dela, o que vai ser o amanhã, você está cumprindo com as suas obrigações diante do Senhor? Pai, obrigado. Louvado seja o teu nome por nós estarmos aqui. Mais um projeto Casa Firme, chegando na reta final. E a tua palavra diz que nós temos que aproveitar cada oportunidade porque os dias são maus. Aquilo que o Senhor fala conosco através da sua palavra não é um desperdício, não é, Senhor, cansativo, mas aqueles, meu Deus, que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo, que possam discernir como a tribo de Zacar, que sabia discernir os tempos, sabia o que era, meu Deus, importante para Israel em cada estação, em cada momento. Então, Pai, nós estamos caminhando também para a reta final do ano. E nós sabemos que a vida é muito curta, a vida passa, ela é como um sopro. E se nós não aproveitarmos cada dia, cada culto, cada reunião, cada oportunidade, cada direção que o Senhor está falando, o Senhor está falando, está falando, está falando. Uma hora de um jeito, uma hora de outro, mas o Senhor está falando. Às vezes, aquilo que não foi entendido na primeira vai ser entendido agora. O que não foi entendido às 7 vai ser entendido às 9. O que não foi às 9 vai ao meio-dia, às 15, às 19h30, às 23, às 2, agora às 5 horas. Mas o Senhor está falando, de alguma maneira o Senhor está falando. E se nós formos, meu Deus, sábios e inteligentes, nós entendemos que o que vale a pena está na subida. O que vale a pena está, Senhor, na nossa capacidade de nós escalarmos. Para isso nós precisamos de resiliência, para isso nós precisamos de pernas fortes, de uma resistência maior, de uma energia maior, de uma força maior, para podermos, meu Pai, não perdermos o fôlego, mas avançarmos rumo, meu Deus, ao prêmio, como está escrito na tua palavra. O Senhor tem reservado para nós uma grande recompensa, um grande prêmio, um porto desejado, uma vida, meu Deus, aonde o Senhor preparou para nós a chamada terra de Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E se cada um aproveitar ao máximo essas oportunidades, viverá tudo que o Senhor tem para ela. Eu te amo, Senhor. Consagra essa reunião e eu já declaro agora que todas as causas impossíveis, eu já dou uma ordem já no início dessa reunião, porque essa reunião ela tem, Senhor,
como um propósito ao qual foi levantada para que causas impossíveis sejam revertidas, mudadas, transformadas em nome de Jesus. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai realizar, mas eu acredito, Pai, que nada é difícil demais para o Senhor. Obrigado, Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Sente-se então, por favor, por gentileza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números. Eu vou voltar a ler o que eu li na passagem. Eu li às 15 horas. Números, eu vou ler o 33. Vou ler só alguns versículos, eu não vou ler tudo. Depois eu já vou pular para o capítulo 9, que é o que eu quero focar mais. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles, e esta foi a jornada deles por etapas. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramassés e acamparam em Sucote, partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Então eu vou parar aqui no 6, já para pular, porque se você ler aqui do 6 em diante, você vai ver a introdução de cada versículo dizendo, diga comigo, e partiram. E partiram. Isso, então, isso foi em torno de 42 acampamentos num período de 40 anos. Então, durante 40 anos após a saída do Egito, eles acamparam em 42 lugares. Para você entender, foram 42 acampamentos. E a Bíblia fala aqui o último registro, né, no capítulo 33 de Números, versículo 48, partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Então, nessa época, quando eles saíram do Egito, a Bíblia fala que o Senhor, ele estabeleceu, diga comigo, uma nuvem durante o dia e à noite, essa nuvem, ela tinha aparência de fogo. Você lembra disso? Você lembra que de dia a nuvem cobria eles, o sol, né? A gente brinca, às vezes fala, né? Como fosse um ar-condicionado. À noite, aquela coluna de fogo que não só aquecia, mas também iluminava aquele deserto escuro. E o que aquela nuvem
ela representava? Ela representava a presença de Deus, a glória de Deus. Então essa nuvem, ela se colocava em cima do tabernáculo. Então diga comigo, o tabernáculo somos nós. Nós não somos o templo do Espírito Santo? Mas a nuvem, ela representa o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo, ele precisa estar aonde? Sobre a nossa vida. Sobre esse tabernáculo. Onde, por diversas vezes, a Bíblia relata que a glória de Deus, ela encheu a casa do Senhor, o tabernáculo. Então, assim como os israelitas, eles eram guiados pela nuvem, nós também somos guiados pelo Espírito Santo. E quando uma pessoa ela não é mais guiada pelo Espírito Santo, ela vai perdendo os moveres, ela vai perdendo as oportunidades, ela vai perdendo a chance de sofrer mudanças, como essa palavra que o Senhor nos deu na reunião, que a bispa sempre, pelo menos uma vez a semana, quando não há algum imprevisto, ela realiza com os líderes. Algo que Deus colocou muito forte em seu coração, para nos transmitir, para passar para nós, o entendimento de que, infelizmente, muitas pessoas ainda, elas estão tendo muitas perdas. Por quê? Porque elas estão desperdiçando seu tempo e sua energia em coisas que não estão dando a elas, diga comigo, pernas fortes. Diga comigo, braços fortes. Diga, uma vida forte. Diga comigo, uma vida resiliente. Diga comigo, uma vida, diga que suporta subir altas montanhas. Subir uma montanha é fácil, escalar uma montanha é fácil, mas o que vale a pena está onde? Aonde está? Está na subida. Descer não vale a pena. O que está no vale não vale a pena. O que vale a pena está na subida. Quando a bispa fala de Caleb, ela fala de um homem que tinha uma mentalidade de montanha. Tanto que você pega lá em Números, se não me falha a memória, 13:30, a Bíblia fala que ele vira para o povo e diz, subamos. Lembra dele falar para o povo quando o relatório que os israelitas tinham apresentado, a terra é boa, mas esse é o problema de muita gente que ainda não é guiado pelo Espírito Santo. Ele sabe que Deus tem o melhor para ele, Deus tem uma vida abençoada para ele, uma vida de vitórias, mas quando ele precisa fazer a parte dele, o mais sai na frente. Mas eu sou sozinho, eu tenho pouco recurso, eu nunca consegui. Como que eu vou fazer agora, diante dessa situação? Eles são gigantes.
Eles, diante de nós, nos viam como gafanhotos, e nós nos sentíamos como esse insetinho, esse gafanhoto. É. Quando alguém chega e fala para você assim, ó, você não pode, você já abraça essa visão? Ou isso gera dentro de você uma revolta? Ou isso é um combustível para você dizer assim, não, agora que eu posso. É agora que eu vou conseguir. Não fala para mim que eu não posso. Não fala para mim que eu não vou dar conta. Porque aí você ativou, você aumentou minha energia, você aumentou meu gás. Ou seja, você falar para mim que eu não posso, é agora que eu posso. Porque eu sirvo a um Deus que me garante que eu tudo posso. Ou não? O que acontece com você quando alguém fala para você que você não pode? O que acontece com você quando alguém vira para você e fala, você não vai dar conta? E nem mexe, nem faz, nem coloca a mão. Ih, você não vai suportar. É agora que eu vou suportar. É agora que eu posso. Por quê? Porque eu tudo posso. Eu tenho um Senhor que me fortalece. Mas vamos lá. Aquela nuvem, ela foi estabelecida para definir a vida de Israel. Quem era conduzido pela nuvem era abençoado. Mas quem não era conduzido pela nuvem, fracassava. E a Bíblia diz que naquele período de 40 anos, podemos dizer que foram então em torno de 42 estações, aonde aquele povo, diga comigo, precisava ser obediente, diga a cada mover, diga mover da nuvem. Então você não viu que eu comecei lendo? Então partiram de Ramsés aqui, Ramsés, e acamparam em Sucote. Ou seja, saíram do Egito e foram para Sucote. Então quem que guiou eles? A nuvem. E olha aqui, ó, Números 9. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Porque o Senhor tinha estabelecido agora o tabernáculo, tanto que essa passagem de Números, ela está ligada a Êxodo 40, né? Aqui o Números 9 dá mais detalhes do que o Senhor tinha estabelecido no Êxodo 40. E desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Então, de dia, o que era visto era uma nuvem. À noite, o que era visto era a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia de dia. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, ó, agora a nuvem levantou. Ó, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, diga comigo, os israelitas, o que eles faziam? Era a hora de mudar de Acã, era a hora de acontecer um novo mover. Diga comigo, eles iam para um outro lugar, ou seja, outro nível. Diga comigo, cada mover levava-os
para mais perto da sua terra prometida. Então, cada mover, cada vez que a nuvem se levantava de cima dessa tenda, desse tabernáculo, Israel entendeu, opa, é hora de se mover. Está tendo um mover. E esse mover está me levando para mais perto. Mais perto do quê? Mais perto do cumprimento da promessa, mais perto da minha bênção, mais perto da minha vitória. No lugar em que a nuvem descia, agora a nuvem desceu, então ali eles tinham que acampar. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, então eles tinham que adorar, eles tinham que cultuar a Deus, eles tinham que cumprir com aquilo que eles deveriam fazer. E não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. Bispo, o senhor está dizendo que se tivesse que partir de madrugada, eles tinham que partir de manhã? Eles tinham que partir. Que hora que é agora? 5h23? Vão partir? Então tinha que partir. Não, vão partir 4 horas da manhã. Vão partir 4 horas da manhã. Mas como é que a gente vai partir à noite? Diga comigo, o povo de Deus, eles tinham a coluna de fogo que iluminava, diga, o deserto escuro. Os inimigos tinham essa coluna de fogo. Eles podiam andar à noite, mas o povo de Deus tinha essa luz. Eles tinham essa coluna de fogo. Então, diga comigo, não havia em nenhum momento escuridão para a vida deles. Não havia. Sabe quando uma pessoa ela é beneficiada, ela é favorecida, ela tem uma vantagem, um favor, uma graça, uma coluna de fogo que não deixa ela no escuro. O senhor está dizendo que não vai faltar nada, não faltava nada. Não faltava, diga comigo, não faltava nada. Diga para Israel, mesmo naquele deserto terrível, não faltava nada. Sabe quando a pessoa, mas gente, eu estou num deserto perigoso, terrível, horrível, escuro, é de noite. Quem garante que vai ter luz aqui nesse deserto? Tem uma coluna de fogo. Tem a presença de Deus, tem a bênção de Deus. Não vai faltar. E é verdade. Faltava comida, faltava água, a roupa envelhecia, o calçado estragava. Quem que já alguma vez estava andando com aquele chinelão? Dependendo daquelas mulheres, com aquele saltão e o negócio... Oh, meu Deus do céu. Fiquei na mão. Você está conseguindo entender que tinha a graça que estava sobre eles? Era tão forte. Gente, para e pensa. Não estragava nem o calçado. Não envelhecia nem a roupa. Não faltava o alimento. Não faltava a água. Não faltava a carne. Nada. Era hora de partir de madrugada, à noite. Mas, Senhor, espera amanhecer. Não preciso.
Não há necessidade. Mas tá escuro, Senhor. Não, para vocês não tá escuro. Então volta aqui, ó. 21. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De noite, diga de noite, ou desculpa, de dia ou de noite. De dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, o que eles tinham que fazer? Tinha algum dia que era tratado como menor? Não. Todo dia era importante. Todos os dias não eram tratados como dias ordinários. Porque tem gente, hoje é quinta-feira, para mim é mais um dia. Hoje eu não faço nada. Não tem gente que fala assim, hoje é o dia que eu faço nada. Hoje só faço bobagem, fico no entretenimento, falo bobagem, vou bater perna. Vou bater perna. Eu lembro que eu tinha uma avó, uma finada avó, que ela vivia. Eu tive contato, na verdade, com ela. Poucas vezes ela falava assim para mim: meu filho, a avó vivia para bater perna. Tem gente que a vida dele é bater perna, andar sem rumo, não tem propósito. Eu vou lá na casa da comadre, do compadre, eu vou lá fazer isso, tomar um café, vou lá dar uma visitada lá para ver, e depois eu vou para lá, vou para cá. Tem gente que a vida dele é bater perna. Deve ter praças aqui em São Paulo, né? Que ainda ficam lá jogando baralho, dominó e não sei o quê. É ou não é? Tem gente que a vida dele é isso aí. Vai pra porta de boteco, vai lá tomar sua 51 para dar uma esquentada. É assim, a vida de alguns é isso aí. Só que esse povo aqui estava dentro de um mover, e Deus, a cada mover, a cada mudança de acampamento, eles estavam chegando mais perto do seu porto desejado. Que é o que não entra ainda na cabeça de algumas pessoas. Que muitas vezes elas estão perdendo a sua vida, porque elas desperdiçam o seu tempo e a sua energia em coisas inúteis e fúteis. Ou quando não, gente, eu não vou entrar muito nisso. O próprio Bispo Diego pregou às 19h30, ele deu alguns exemplos em relação a isso. Eu dei uma pincelada às 15. Mas, gente, fala a verdade, tem pessoas que se ela tiver que ficar uma madrugada toda acordada por causa de dinheiro, ela fica. Por causa de dinheiro, ela fica. Se ela tiver que fazer hora extra por causa de dinheiro, ela faz. Ela faz. Se ela tiver que se submeter a um trabalho sujo. Quando eu falo sujo, eu não vou entrar, gente, porque tem coisa que alguém vai falar, bispo, tem gente que se mete na sujeira. Tem gente que é capaz de descer no mais baixo nível só por causa de dinheiro. Sim. Sim. Não tem gente que mexe com droga por causa de dinheiro? Não tem gente que se prostitui por causa de dinheiro? Não tem gente que ele, se for preciso atravessar a cidade a pé por causa de dinheiro, ele atravessa? É ou não é? Não tem gente que entra em becos, entra em lugares. Gente, eu já vi gente esperar o dia
terminar, a noite chegar, para roubar fio de poste, roubar hidrômetro de casas. Eu já vi gente pular dentro de casas, de empresas, para tentar roubar, de gente, às vezes, brigar, às vezes, por coisas assim, eu não vou entrar muito, mas por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Né? Tem bairros aí, eu não sei como é que é aqui em São Paulo, mas na Grande São Paulo eu morei um pouco, deu ver gente assim, ficar louco, ficar doido. Às vezes por causa de um pedaço de fio. Para fazer dinheiro, por causa de dinheiro, porque eu preciso de dinheiro, tudo é dinheiro. Mas você falar para ela, vamos buscar Deus, vamos clamar, vamos confiar que o Deus das causas impossíveis, ele pode mudar a sua situação. Não, não tenho tempo. Não é possível. Mas o meu ponto aqui, ó, que eu quero chegar, agora eu quero chegar no versículo 23. Olha aqui, ó. Volta o 21 para mim, minha filha. Na parte final, lê comigo na parte final do versículo, ó. 21, coloca o 21. Versículo 21. Isso. Vamos juntos, ó. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Diga, não tinha hora. Diga, não tinha momento. Podia ser de dia, podia ser de noite. Diga, se era noite, eles tinham a coluna de fogo. Diga, se era de dia, eles tinham a nuvem. Diga comigo, não importava o horário, o momento. Diga, era hora de partir. Diga, era hora de partir. Diga, o mover estava acontecendo. Diga, eles não podiam perder. Diga, esse mover, esse portal. Outro dia atrás, o mover começava às 5 horas da manhã, lembra? Hã? Outro dia o mover foi de 25 horas, lembra? Então, de repente chega um anúncio aí, ó, vai ter outro mover. A nuvem está se movendo. E aí, eu tô dentro ou tô fora? Tô preparado ou... Não, esse aí eu não vou, porque teve gente que fez isso. Que quer 25 horas de oração? Ai. O que é estar na igreja por 8 dias às 5 da manhã? Domingo talvez. Sábado eu vou ver. O restante, 6 horas por mim. Enquanto eu durmo. É assim ou não é muita gente? Tem muita gente que é assim. Você acha que quando a nuvem levantava e era hora de partir e o cara estava cochilando na tenda, o cara estava dormindo na tenda, o cara não arrumou a tenda dele, não botou as coisas em ordem, ele não perdia? Ele não ficava para trás? E ele poderia chegar no seu porto desejado? Não. Diga comigo, muitos israelitas morreram no deserto. Diga, porque havia a lacuna da reclamação. Diga comigo a lacuna da reclamação. Diga a lacuna da murmuração. Diga da rebelião. Diga comigo da má vontade. Diga da preguiça. Diga comigo a lacuna da passividade, da inércia. Diga comigo, eles tinham energia para o que eles queriam. Para o que eles queriam. Porque vamos lá, você precisa de energia para reclamar? Hã? Ué, você começa a reclamar, você está gastando energia. Tempo
e energia. Para brigar, você precisa de tempo e energia? Para fazer o que não deve fazer, você precisa de tempo e energia? Precisa ou não precisa? Para falar mal da vida dos outros, para ficar fofocando, você precisa de tempo e energia? Ah, meu Deus do céu. Mas aí eu pergunto para você, o seu tempo, ele é usado, ele é canalizado no quê? Não precisa me responder. No que você tem usado o seu tempo? Ó o projeto Casa Firme, quantas horas são? Quantas horas? Quantas horas você aproveitou desse projeto dessa vez? Quantas horas desse projeto você plantou uma boa semente? Você pode dizer assim, bispo, eu usei tantas horas da minha vida nesse projeto Casa Firme e o pessoal que está na transmissão. Quantas horas você está usando desse projeto Casa Firme para plantar uma semente diferente, para fazer diferente? Mas para terminar a leitura, 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Agora repete comigo 23. Conforme a ordem, mais forte, conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, o quê? Continua comigo bem forte. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Ou seja, nesse meio tempo era 2 dias. O que tinha que fazer nesses 2 dias? Vamos juntos? Cumprir suas responsabilidades para com o Senhor. Era um mês. O que eles tinham que fazer? Cumprir. Era mais tempo. O que eles tinham que fazer? Era uma noite só. O que eles tinham que fazer? Era uma semana. O que eles tinham que fazer? Eram 2 dias. O que eles tinham que fazer? É 25 horas de oração. O que a gente tem que fazer? É 8 dias de jejum. O que a gente tem que fazer? Hoje é quinta-feira. O que eu tenho que fazer? Não, mas amanhã é sexta-feira. O que eu tenho que fazer? Quando é que eu tenho que cumprir com as minhas responsabilidades? Quando é que você tem que cumprir com as suas responsabilidades lá na sua casa? Quando é que você tem que cumprir suas responsabilidades lá no seu trabalho? Quando é que você tem que cumprir com as suas responsabilidades na sua vida com Deus? Quem está entendendo isso? Você está cumprindo ou você está perdendo energia? Você está cumprindo ou você está perdendo o seu foco? Você está cumprindo, você está atento ao mover da nuvem? Ou você está deixando alguma coisa te roubar? E aí você pergunta, por que tais coisas não estão acontecendo na minha vida? Porque você está cumprindo? Ou você está perdendo a sua energia? Quando Jefté saiu da casa do pai dele e foi para Tobi, ele usou o período que ele ficou em Tobi para fazer o quê? Para crescer? Para ficar melhor? Para desenvolver? Porque, olha aqui para mim, quando ele estava lá com os vadios, ele teve que usar de energia e de tempo para ajudar aquele povo? Sim ou não? E quando você ajuda uma pessoa, você aprende 2 vezes? Sim ou não? Fala a verdade, quem você tem ajudado? Que tem dado para você mais crescimento? Quem você tem ajudado? Porque ele pegou um bando de vadios.
Mudar a gente sem caráter é fácil. Mudar a gente com uma mentalidade viciada. Ajudar esse tipo de pessoa quebrada na vida é fácil? Não. Mas o que aquilo fez? Aquilo jogou Jefté para onde? Diga comigo, para ser o único valente, valoroso de Israel. Diga o único que tinha poder de dar vitória para Israel. Isso é forte ou não é? Sabe quando um momento da tua vida, alguém vai falar, mas bispo, está demorando para a nuvem se mover. Porque o Senhor está me deixando nesse lugar por muito tempo. Eu estou muito tempo aqui. Olha, bispo, eu queria já um aumento de salário. Eu queria já, sabe, me mudar para minha casa própria. Eu queria, sabe, construir uma família, me casar. Eu queria ir para um outro patamar, para um outro nível, para um outro resultado. Você não está cumprindo com seus deveres para com o Senhor aonde Ele te colocou. Você não vai ter um resultado maior, melhor, diferente. Se você não está fazendo a sua parte. Lembra que a jornada de Israel era de quantos anos? Quem lembra? Lá de Horebe, lá do monte que o Senhor queria ter um relacionamento com eles, até Cades Barnea. Quantos anos era o percurso? Alguém lembra? Eu estou falando para te confundir mesmo, para ver se você está atento. 11 dias. Quantos dias? E ele foi transformado em quanto tempo? Diga comigo, 2 anos. Quanto tempo? De novo, quanto tempo? Quanto tempo? Aí eu te pergunto, será que Israel cumpriu com as suas obrigações diante do Senhor? Alguém consegue cumprir com as suas obrigações reclamando? Alguém consegue agradar a Deus, tocar o coração de Deus murmurando? Alguém consegue? Porque não tem carne, porque não tem pão, não tem água, e porque estou com saudade do pipi, do melão, da melancia, do alho poró. Você acha que alguém consegue acompanhar o mover? Acompanhar, ouvir a voz do Espírito, a direção que Ele está dando. Se ela está autocentrada nela, preocupada com ela, com o que ela vai comer, o que ela vai vestir, o que ela vai calçar, o que vai ser da vida dela, o que vai ser o amanhã, você está cumprindo com as suas obrigações diante do Senhor? Você está realmente dando condições para o Senhor poder te abençoar? Não, mas não é, sabe? Eu queria comer outra coisa. Então, coloca para mim, eu acho que é Isaías, eu não lembro se é Isaías 9. Deixa eu pegar aqui. Acho que é Isaías 9, que fala da coalhada e mel. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se eu estou errado. Que o Senhor fala lá do Emanuel. Me fugiu agora, eu até tinha falado isso à tarde, e eu esqueci de anotar isso. Às vezes a pessoa vira e fala assim, bispo, eu queria um cardápio de vida diferente. Eu queria comer uma coisa diferente, eu queria viver uma coisa diferente, eu queria viver uma coisa nova, sabe? Eu queria poder dar um testemunho novo, sabe? Eu queria poder viver uma bênção nova, sabe? É o ano do vinho novo, eu ainda não estou vivendo algo novo, eu não estou vendo algo novo, eu não estou experimentando, eu não estou conhecendo. Como a bispa falou, eu vou beber de um vinho que eu ainda não bebi, eu estou esperando, eu não cheguei nesse ponto ainda. Mas a Bíblia fala em Isaías
Que enquanto a pessoa não aprendesse a rejeitar o erro, diga comigo, aprender, diga a rejeitar o erro. O que isso quer dizer? Para de cair nos mesmos erros, para de cair nos mesmos buracos. Você está caindo ainda. Você não vai ter uma mudança de cardápio. Você não vai ter uma mudança de resultado. Você está falando igual, você está pensando igual, você está vivendo igual, você está agindo igual, você está reagindo, você está sentindo igual. E aí o que acontece com a pessoa? Eu acho que eu estou há muito tempo aqui, nesse território. Eu não queria estar aqui há tanto tempo, mas vamos ler de novo. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Se a nuvem ficava um dia, quanto tempo que eles tinham para cumprir com as responsabilidades? Um dia. Se a nuvem ficava 2 dias num lugar, quanto tempo eles tinham para cumprir? Vamos matar esse tempo aqui. Vamos enrolar? Vamos deixar para depois? Vamos procrastinar? Vamos adiar? Vamos relaxar? Vamos brincar? Né? Eu acredito que naquela época não tinha videogame, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. É verdade ou não é? Naquela época não tinha tecnologia. Diga comigo, mas naquela época eles tinham o que nós temos hoje. Diga o poder do todo dia. De novo, o poder do todo dia. Diga, eles tinham a oportunidade de usar suas decisões. O poder que Cristo deu. O poder da escolha. Diga o poder da decisão. De não perder tempo. De não perder energia. E eles perdiam? Gente, olha aqui para mim, por favor. Não tinha tecnologia, mas tinha fofoca? Tinha. Não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Tinha murmuração. Tinha impaciência. Tinha um povo capaz de viver insatisfeito. Tinha ou não tinha? A vida que eles viviam no deserto era uma vida fácil, mas faltava alguma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Ainda que você diga assim, bispo, está faltando algo acontecer na minha vida. Bispo, está faltando isso aqui na minha vida. Isso é motivo para reclamar? E se está faltando alguma coisa, não é porque está faltando fé? Não é porque está faltando um alinhamento? Não é porque está faltando você fechar essas lacunas na vida? O que Neemias fez por 52 dias depois de 120 anos de ruínas? Ele passou 52 dias fazendo o que com o povo? Fechando todas as lacunas, não foi? Fechando todas as brechas, não foi? Mas quanto tempo ele usou da vida dele e ele ficou esticado para não deixar mais aquela margem para os inimigos? Quanto tempo? 52 dias foi para levantar os muros e colocar as portas. Mas que tinha muita coisa para arrumar, ainda tinha. Que tinha muita coisa para ajustar, tinha. Aí eu pergunto para você, o ano está para acabar. Se você falar para mim que não está, o ano está mais perto de acabar do que a gente possa imaginar. Cada segundo que eu estou vendo aqui do meu relógio passar, está mais perto do dia 31 de dezembro, é ou não é? Do que a hora que eu comecei o culto. Cada segundo que está passando pelo meu relógio aqui, está me envelhecendo, te envelhecendo da hora que eu comecei esse culto. É ou não é? Então aí eu pergunto, agora nós estamos usando esse tempo para buscar a Deus. Para ouvir, assim quero crer.
Mas e quando você voltar para a sua vida lá fora? Para casa, para o trabalho, para sua, né, para sua residência, para o que você vai ter que fazer, viver. E aí? Como é que você está usando a tua mente? Como é que você está usando a sua energia? Como é que você está usando a sua boca? O que você está guardando realmente no seu coração? Você está cumprindo com seus deveres? Ai, bispo, não é, eu queria já partir, eu queria ver a nuvem levantar, sabe? E mover. Olha que coisa. Quando a palavra, quando essa palavra da nuvem ela veio um dos momentos mais fortes que eu tenho guardado na minha memória é quando Deus mandou essa palavra no propósito dos 52 dias de 2017, que nós estávamos na Celso Garcia. Que o senhor falou com a bispa que Deus ia mover a nuvem, e foi quando nós viemos aqui para Taquari. E se alguém falar assim, bispo, mas quando a bispa estava na Celso, ela já não precisava ir para um lugar maior, não precisava de um espaço maior, não precisava, né? A igreja já não estava pequena, a igreja estava pequena, meu filho, desde 2010, se não me falha a memória, 2009. E olha que a igreja já tinha sido aberta em 2006, na Celso, e quando eu cheguei em 2008 para 2009, já tinha várias coisas que a igreja já estava pequena. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Então eu pude ver Deus honrar ela, e ali de 2009 para 2010, dela virar e falar, Senhor, agora eu preciso de um espaço maior, porque isso aqui já ficou pequeno. E naquele momento, o que ela queria? Ela queria que a nuvem e o Senhor deixou? Não. Aí alguém vai falar, bispo, como assim? Ela diz, nós vamos encontrar um galpão, nós vamos encontrar um outro local, um outro lugar maior, porque aqui já não dá, já estou tendo que fazer 2 cultos. Ela já estava tendo que fazer 2 cultos no domingo. As reuniões já não comportava mais. O número de pessoas, tinha gente que ficava em pé. Que foi a época que a igreja começou a ter que partir para a barraca. Aonde eu quero chegar? Qual que era a oração? Não era exatamente com essas palavras, Senhor, levanta logo essa nuvem, vamos para outro acampamento, Senhor. Vamos para outro território, Senhor. Vamos para outro lugar, Senhor. Não usava a palavra nuvem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas falava o quê? Senhor, prepara um lugar maior, prepara, Senhor. Abençoa, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Aí alguém vai falar assim, mas bispo, vocês cumpriram com as obrigações diante do Senhor? Meu filho, era o que mais era feito. O que era mais feito era isso, mas o Senhor ainda não deixou, o Senhor ainda não permitiu. E ela, como ela sempre pregou, como obediente, como sempre foi, sim, Senhor, sem reclamar, sem murmurar, sem falar bobagem, porque às vezes a pessoa fala, mas peraí, Senhor, o que é isso aqui? É um teste? Mas o que é isso aqui, Senhor? Por que o Senhor já não pega, já resolve? O Senhor já sabe o lugar que a gente precisa, o Senhor tem informações que a gente não tem, o Senhor tem o poder de dar uma ordem em tudo isso aqui mudar. Por que o Senhor não põe a tua mão? Porque diga comigo, primeiro, Deus prepara, diga, os seus discípulos. Depois ele prepara o lugar. Então, primeiro Deus quer preparar você. Porque se ele te coloca num lugar que você está despreparado, aquilo não vem para ser bênção, aquilo vem para ser problema.
Primeiro, ele tem que preparar você. Às vezes você está no mesmo lugar, às vezes você está comendo. Pega o versículo para mim, minha filha. Coalhada e mel. Pega lá em Isaías rapidinho, você acha. Às vezes você está comendo coalhada e mel, às vezes você está num deserto que você fala, meu Deus, que deserto é esse? Que lugar difícil. Mas tem uma coluna de fogo de noite? Tem ou não tem? Está iluminando? Está cuidando de você? Você não passou frio uma noite. Você tem noção que eles não passaram frio uma noite? Igreja, eu te trago em pé aqui na frente do altar, hein? Você tem noção que eles não passaram frio uma noite? Você tem noção que eles não tiveram falta de comida, falta de calçado, falta de roupa, falta de nada? Mas eles já estavam na terra prometida? Não. E tudo aquilo, diga comigo, era uma preparação. Diga para viverem o que eles nunca viveram. Então você está num lugar que às vezes você fala assim, puxa vida, tudo que eu queria era já sair daqui para aquele lá. Né? A pessoa que sonha, por exemplo, com uma casa, tudo que eu queria era sair logo dessa casa, já me mudar e ir para aquela outra casa. Ai, tudo que eu queria, sabe, era poder já ver o meu salário naquela proporção, naquele valor, sabe, que eu gostaria de ter. Ai, tudo que eu queria já era poder ver isso aqui resolvido. Ai, tudo que eu queria, sabe, era já estar vivendo um outro resultado. Olha lá, ó. E ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Por que o cardápio da vida de algumas pessoas não muda? Porque ela não aprendeu a saber rejeitar o quê? Peraí. Até a idade em que saiba rejeitar? Diga comigo, as emoções são eternas crianças. Elas nunca amadurecem. Vamos repetir juntos novamente? As emoções são eternas crianças. Elas nunca amadurecem. Então quer dizer que elas nunca chegam à idade da maturidade. Porque elas são imaturas. Tem muita gente ainda que não atingiu a idade da maturidade espiritual, de aprender a saber dizer não para o erro, rejeitar o erro. Opa, eu não vou cair nesse erro, não vou cometer esse erro, não vou perder mais tempo, perder energia, perder oportunidade, porque isso vai atrasar minha jornada. Era de 11 dias, demorou 2 anos. Olha aqui para mim, para eu terminar e orar com você. O que na sua vida era para ter acontecido em 11 dias e está virando 2 anos? O que na sua vida era para ser em 11 dias? Ou seja, o que representa 11 dias? Em pouco tempo. Isso está se estendendo. Isso está tomando uma proporção que você está falando, puxa, mas que hora que essa nuvem vai levantar? Que hora que nós vamos partir? Que quando que nós vamos para uma coisa diferente? Até que você aprenda a rejeitar o erro. Você não aprendeu ainda. Você não aprendeu a lidar com o que você pensa, com o que você sente. Você fala demais, você fala bobagem, você critica as pessoas. Você vê erro, defeito, falha, até dentro da tua própria casa, você mais vê defeito, mais vê problema, você mais perde a paciência do que você equilibra. Como é que você vai para uma coisa diferente, vivendo assim, agindo assim? Como? Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Amém? Fique em pé, por favor.
Coloca a mão no seu coração e repete comigo com os olhos fechados. Diga assim: Senhor, me ajuda a descobrir o que está roubando o meu tempo e a minha energia. Diga: perder tempo é perder a minha vida. De novo, perder tempo, perder energia é perder a minha vida. Na época que a bispa estava na Celso, e a igreja chegou num patamar aonde já não comportava mais aquele lugar, aquele espaço, a nave da igreja, a quantidade de cadeiras. A escolinha nem se fala. Meu Deus, tinha que colocar barraca. Aí alguém vai dizer: bispo, era cumprido? Pergunte a bispo. Era cumprido. As ordens, pergunte a ela. Não era falta de fazer o que tinha que fazer. Mas diga comigo: Deus não podia, diga, levar para algo maior se primeiro os seus discípulos não fossem maiores por dentro. Então, primeiro, no que eu tenho que me focar? Em viver algo novo, em alcançar algo novo, ou em querer algo novo, ou me tornar maior por dentro, me tornar um odre novo. Porque a palavra do odre, ela está de pé ainda para 2025 e para o resto da nossa vida. Ela está de pé. E esse odre novo, ele revela uma pessoa que antes ela cometia o erro de reclamar, não reclama mais. Antes ela cometia erros, ela não vai cometer mais. Por quê? Porque, diga comigo, ela tomou consciência. De novo, ela tomou consciência. Por que Israel transformou 11 dias em 2 anos? Porque eles ficaram cegos. Porque eles não tinham consciência que reclamar aquilo era pecado. Que murmurar era pecado. Você sabe por quantas vezes eles iraram a Deus? Eles iraram a Deus. A Bíblia diz: esse povo se rebelou contra mim, questionou, murmurou por 10 vezes. Por 10 vezes. Por conta deles agirem da maneira que eles agiram, eles foram capazes de transformar uma jornada de 11 dias em 2 anos. O que era para acontecer na tua vida em pouco tempo já está virando uma eternidade para você. Que você já está quase que olhando e falando: eu acho que eu vou desistir mesmo, eu acho que eu vou aceitar mesmo, eu acho que eu vou me conformar mesmo, eu acho que não é para mim não, eu acho que eu tenho que aceitar. Isso aqui já está virando até um problema crônico já. Isso aqui está virando uma causa impossível na minha vida de mudar. Por quê? Porque enquanto a nuvem estava parada, Israel precisava cumprir com as suas obrigações com o Senhor. E aí a hora que você vai mais a fundo, você descobre que a pessoa não está cumprindo a parte dela, fazendo a parte dela, dando condições ao Senhor. E aí ela pergunta: eu nunca vou esquecer, se tem um dos cultos dos 52 dias que eu não vou me esquecer, que foi um dos jejuns da sexta-feira, foi aquele dia que a bispa chegou falando assim: como que você quer cobrar de Deus vitória, mudança, se você não decidiu manter a tua vida alinhada?
Se a sua vida não está alinhada, você sabe que ela não está alinhada. Como que você quer cobrar de Deus vitória, mudança, resultado, se você sabe, você já tem consciência que não está certo? Aquilo ali foi uma aula. Uma aula. Então, com a mão no teu coração para nós orarmos, Deus é o Deus das causas impossíveis. Era impossível aos olhos humanos Israel sair do Egito e entrar na terra prometida. Era impossível Israel viver aquela grande vitória. Mas eu quero lembrar para você, mesmo diante de tudo que aconteceu, a promessa nunca morreu, a promessa sempre permaneceu de pé. E os únicos que entraram na terra prometida foram Caleb e Josué. Você sabe por quê? Porque o meu servo Caleb tem um outro espírito. O meu servo Caleb, ele tinha um espírito que levava ele a ter a mentalidade de montanha. Não, eu não vou cair nesses erros aqui, ó. Eu vou aprender com o erro desse povo, eu não vou cometer esse erro, eu vou acompanhar o mover da nuvem, eu vou acompanhar as direções que estão sendo dadas, eu não vou cometer esses erros, vou vigiar, vou estar atento, vou cumprir com as minhas responsabilidades diante do Senhor. Incrível. Incrivelmente, com 85 anos, estava ele lá, subindo a sua montanha, a montanha que levava ele para Hebrom. E ele foi lá e desapossou aquele gigante que existia lá para tomar posse da sua terra, do seu território. Ele não chegou lá e encontrou tudo limpo, tudo já arrumado, tudo desapossado. Não, ele chegou lá e ele tinha ainda que desapossar. E diga comigo, a sua idade não diminuiu a sua força. Diga comigo, à medida que ele foi ficando mais velho, a sua energia só foi aumentando. Tanto que a Bíblia fala que ele com 85 anos, ele tinha a força que ele tinha quando o Senhor tinha prometido para ele. Eu fico pensando, meu Deus, que esse cara comeu, que esse cara tomou, que energético, que proteína. E é bíblico, né? A bispa falou esses dias da dieta da Bíblia, da proteína, dos grãos, das coisas que esse povo comia, que dava a eles uma capacidade, uma força, uma resiliência maior. Então, em nome de Jesus, antes de eu orar, clamar aqui com você, você que entende, bispo, eu preciso cumprir com as minhas responsabilidades diante do Senhor. Eu não vou te chamar aqui na frente, não. Pode ficar em paz. Aí no seu lugar mesmo. Você vai falar para Deus, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser sincero. Eu não estou cumprindo. Eu às vezes mais falo, mais reclamo. Às vezes eu mais me estresso, às vezes eu mais fico nervoso, às vezes eu acabo me desequilibrando, e eu acabo, sabe, às vezes perdendo a paciência, eu acabo, sabe, retrocedendo em alguns pontos. Eu vou assumir esse compromisso com o Senhor. Eu vou fazer diferente. Eu vou viver diferente. Eu vou agir diferente. Eu não vou deixar mais o diabo me roubar. Eu não vou mais perder minha vida. Eu não quero mais o mesmo cardápio. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero uma mudança nos meus resultados. Eu quero uma mudança na minha história. E para essa mudança acontecer, você precisa dar condições. Você precisa fazer sua parte. Você precisa assumir sua responsabilidade. Cumprir. Ei, mulheres! Tem um versículo que você precisa repeti-lo todo dia. Eu sou uma mulher sábia e eu não sou tola, porque a tola destrói, a sábia edifica. Eu estava ouvindo a bispa falar, mulheres, unja seus maridos, ore por eles,
Torça por eles. Olhe nos olhos deles e digam: meu amor, eu acredito em você. Eu acredito que Deus levantou para você prover, para você proteger, para você cuidar. Não vai faltar nada na nossa casa. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Vamos, mulheres, se levantem. Cumpram com o seu papel de mulher sábia. Homens, você foi levantado para ser o cabeça desse lar. Você foi levantado para fazer a diferença. O que torna um homem forte é a capacidade dele de decidir: eu vou resolver, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, com a graça de Deus. E com a graça dele. Isso te honra, isso te abençoa. Filhos, honrem seus pais, obedeçam aos seus pais, para que os seus dias de vida sejam prolongados. São deveres diante do Senhor que você tem que cumprir. Cumprir com o dever de não ficar falando bobagem, de não perder sua energia com o que o mundo está perdendo aí fora. Jovens, cuidado com os hormônios, cuidado com as emoções, cuidado com os desejos, cuidado com os prazeres. Agora às 11 horas da quarta-feira para meia-noite, a pastora Jéssica pregava novamente sobre virgindade. Ela pregava novamente. Ou seja, isso é um assunto que tem que ser batido, difundido. Porque o mundo... O jovem só sabe falar de sexo, namoro, ficar. E querer conhecer mais um menino, mais uma menina. E ficar com mais um, ficar com mais outro. Não! Eu preciso querer conhecer o Senhor. Eu preciso querer amar o Senhor. Eu preciso me envolver com o Senhor. Talvez você não está cumprindo com o seu dever nessa empresa. Talvez você não está fazendo o seu melhor nessa empresa. Talvez você faz corpo mole. Talvez você perde tempo. Talvez você fala bobagem. Talvez você fala mal do patrão. Talvez você fala mal de pessoas. Talvez você critica, você julga. Talvez você ainda mente. Talvez você ainda não alinhou como deveria alinhar. Talvez você ainda não está dizimando, não está ofertando, não está congregando. Hoje mesmo. Hoje eu falo hoje, mas ontem, ainda eu vi uma pequena reportagem falando dos desengrejados de novo. Que querem bater, porque eles são pessoas feridas, magoadas, sentidas, que foram profundamente decepcionadas. Ei! O nosso Deus é um Deus ferido. Se ele não tivesse sido ferido naquela cruz, nós não teríamos esse plano de salvação poderoso, não teríamos o sangue do Cordeiro na nossa vida, o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal. O Senhor não olha para os nossos erros, para nossas falhas, Ele olha para o sangue que está na nossa vida. E é esse sangue que nos defende, é esse sangue que nos protege, é esse sangue que nos guarda, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Qual área que você está deixando de cumprir? Arruma, acerta, faz o que Deus quer de você. Tira essa lacuna. E você vai começar a ver as coisas dando certo. Ó meu Deus, vai passando com o teu sangue agora. Senhor, vai passando com o teu sangue agora. Eu sei que o horário avançou, mas eu aproveito, meu Pai, para estender minhas mãos. E aqueles que talvez tenham uma causa impossível, é uma área impossível, é uma situação impossível, é algo, meu Pai, que parece que até hoje não mudou e parece que não vai mudar, parece que não vai sair do lugar, parece que ela não vai viver uma coisa diferente. Eu ordeno agora em nome de Jesus, tudo que está travando a vida dela, está amarrando a vida dela, está roubando a vida dela, está impedindo o progresso dela, eu quebro, anulo, cancelo, destruo, desfaço, desautorizo, eu declaro que isso
caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro agora, meu Pai, uma renovação dessas mentes. Eu declaro um posicionamento firme, porque o Senhor disse esses dias: estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Ela já está surgindo. Ela já está surgindo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, meu Pai. E muita gente ainda não reconhece. Muita gente ainda não percebe, muita gente ainda não vê, muitas pessoas ainda não enxergam, meu Pai, que o Senhor tem deixado claro: eu quero fazer uma coisa nova, eu quero fazer algo que ainda você não viveu na sua vida, eu quero levantar a nuvem e te levar para o próximo nível, e para um nível que você não foi. Eu quero te levar para a terra prometida. Mas para de fazer do seu jeito. Para de fazer da sua cabeça. Para de inventar. Você não tem que inventar. Diga comigo: eu não tenho que inventar. Diga: eu não tenho que fazer nada da minha cabeça. Diga: eu não preciso colocar as minhas mãos ou usar a força do meu braço. Diga: eu só preciso receber as direções que Moisés passou para o povo. Diga: e obedecer. Diga: e cumprir com as minhas obrigações. Cumpra com as suas obrigações. Mulheres, cumpram com as suas obrigações. Homens, cumpram com as suas obrigações. Pais, cumpram com as suas obrigações. Filhos, cumpram com as suas obrigações. E quando eles cumpriam com as suas obrigações, você sabe o que eles faziam? Diga comigo: eles davam condições para ir para um novo nível. Você quer ir para um novo nível? Então, cumprir com as suas obrigações está te preparando, está te capacitando. E eu repito, Deus não vai te levar para um território novo, para um resultado novo, para uma bênção nova, se primeiro Ele não está podendo trabalhar com seus discípulos. Primeiro Ele vai preparar os discípulos. Eu vou repetir: primeiro Deus vai preparar os seus discípulos, os seus servos, para depois Ele levar para um outro resultado. Eu abençoo a tua vida nessa manhã. E eu creio que você entendeu a palavra. Eu creio que você está tomando decisões. E a hora que chegar o momento da nuvem se mover, se prepare. Prepare as provisões. Prepare o acampamento. Prepare. Domingo passado o Senhor diz: pode se preparar. Porque chegou a hora de você viver coisas que você ainda não viveu. Se você, escuta o que eu vou te falar. Se você cumprir com as suas obrigações, se você estiver fazendo a sua parte, pode ficar com as malas prontas. Porque essa tradução que está na versão A Voz, eles estavam com as malas prontas. É a hora de partir. É hora de ir para um novo território. É hora de desfrutar de uma nova bênção. É um novo tempo. É um novo território. Pode começar a cantar o hino da vitória. Pode começar a agradecer. Pode começar a adorar a Deus. Pode começar a louvar Ele. Por quê? Porque é cumprindo com as suas obrigações que você sabe. Promoção à vista. Vitória à vista. Bênçãos maiores. Resultados maiores. Bênçãos que você ainda não tinha vivido. Lembre-se da palavra profética. Façam tudo. O vinho foi gerado em cima de uma obediência. O vinho foi gerado em cima de uma obediência. É a obediência que te dá o poder para viver um novo milagre. É a obediência que te dá o poder para viver um novo milagre. Então façam tudo o que Ele mandar. E se você fizer tudo que Ele... Você está vendo que a palavra está ligada uma coisa a outra? Está ligada à palavra profética? A obediência. Ela te dá poder para viver coisas novas.
eu abençoo e declaro que você entendeu e vai obedecer. E eu creio que você vai testemunhar. Você vai mandar teu testemunho, ó bispo. Eu entendi a palavra, eu alinhei, eu ajustei. E não há de ver que eu estou começando a viver coisas novas. E não há de ver que, olha, destravou. Minha vida destravou. As coisas destravaram. O que você fez para a tua vida destravar? Eu só obedeci. Eu só cumpri com as minhas obrigações. Eu só fiz o que o Senhor me mandou fazer. Eu não inventei. Eu não fiz nada na minha cabeça. Eu não coloquei a força do meu braço. Eu só cumpri com as minhas obrigações. Graças a Deus. Eu te abençoo. Receba a bênção do Senhor. Receba essa unção, esse favor, essa graça que Ele derrama sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Amém? E amém! O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.